Olá, me chamo Railin Gonçalves, moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sou estudante de bacharelado em interpretação teatral na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também participo da pesquisa de iniciação científica, brinquedos duplos e outros corpos performáticos, estética, erótica e política, onde estou desenvolvendo essa pesquisa que aqui apresento, orientada por Henrique Seidel. Sou atriz, performer e pesquisadora. É fundamental ressaltar que hoje apresento uma pesquisa inicial, sem conclusões. Se trata de uma investigação sobre o tema. O artigo que apresento é O uso de boneco em cena, um monólogo, dois corpos e outras perspectivas. Primeiro, eu gostaria de retomar que essa pesquisa em processo tem início indiretamente em 2018. Meu primeiro ano no curso de teatro na URGS, quando na cadeira de atuação 2 com a Cristiane Verlang, eu decidi fazer uma adaptação do monólogo da Patrícia Zangaro que se chama La Boca Amordaçada, porém só tem continuidade enquanto pesquisa agora em 2021. Esse monólogo da Zangaro é uma obra que não possui uma definição específica de tempo, espaço. A única personagem em cena está destinada à morte por ter traído seu marido. Então a peça é atravessada por relatos da vida dessa mulher que conta dolorosamente e apaixonadamente tudo o que ela passou até a morte. Eu adaptei o texto da Zangaro por algo mais próximo de mim, assim, mais próximo da minha realidade, das minhas histórias, já que era um monólogo e eu nunca tinha encenado sozinha, queria que fosse algo próximo e interessante à minha história. Na dramaturgia original, essa mulher sem nome, sem endereço, sem identidade, se apaixonou pelo seu enteado, que tinha uma idade próxima à dela. Ele se chamava Magnífico. Na minha livre adaptação, o Magnífico deu espaço à Magnífica, que é um enredo muito profundo e sensível, ao mesmo tempo que muito difícil de entender, onde se encontra essa mulher, se ela já está morta ou não, qual o seu nome, idade atual e no que acredita, mas muito dado ao casamento cedo e como isso priva ela de construir a sua própria identidade. Então eu encarei como uma história contada de lugar nenhum, porque ela não está necessariamente viva, ela já está contando algo que já aconteceu. Então por isso esse lugar nenhum. Isso na cena se percebe pela pobreza mesmo de cenografia, onde foi uma escolha consciente minha, onde só tem em cena a cadeira e a própria Magnífica, que eu não encaro como apenas um objeto cênico, mas como a minha companheira de cena. Então, onde entra o boneco na história? Ao longo do processo, eu encarei um desafio muito forte em fazer esse monólogo tão sensível, íntimo e tão delas, né, da minha personagem, dessa mulher e da Magnífica, as duas amantes que se amavam às escondidas, que foi um primeiro passo a cogitar em uma outra presença em cena. Porém, o principal foi a vida que tinha a Magnífica na dramaturgia, como ela era presente na história daquela mulher, ela tinha nome e minha personagem que contava a história não tinha, então tinha uma certa importância na vida de Magnífica que não podia se ignorar. Então decidi fazer ela, viver o meu processo de criação e também o da Magnífica. Mas escolhi que o meu corpo não bastava sozinho para contar tudo que ela tinha a contar. Então eu encontrei outro desafio, que era como fazer um boneco sem nunca ter feito um boneco. Perguntei a algumas colegas que já trabalhavam com isso e fiz 2 meias calças velhas e um tanto de feltro, deu um corpo sem cabeça a Magnífica. Normalmente me perguntavam por que a Magnífica não tem cabeça e eu só respondia que eu não sabia fazer uma cabeça.
E quando a Magnífica estava pronta para participar do processo de criação, já faltava muito pouco tempo para o dia da estreia. Então foi aquela loucura. Eu tive que entrar numa verdadeira imersão para conseguir tirar o melhor do desafio que eu coloquei, que tinha como central que a presença da Magnífica não fosse somente um boneco no palco, mas sim a minha companheira de cena, que tinha sua autonomia e contava coisas dessa história que minha personagem não conseguiria dizer, que o texto não dava conta. Pensando nisso, fui para uma prática. Primeiro que eu andava com a Magnífica para todos os lados. Como eu disse ali, eu andava com ela na rua, eu dormia com ela. Nisso de me conectar, quando a gente está em cena com outra pessoa, contracenando com outra pessoa, a gente também vive esse processo de se conectar com essa pessoa para conseguir fazer as coisas de uma forma mais orgânica, né? Então, muita gente do Departamento de Artes Dramáticas, o DAD, conheceu a Magnífica e até hoje ela vive lá, dentro da sala do CAD, que é a sala do Centro Acadêmico do Teatro, onde tudo ficou como a gente deixou da última vez que frequentamos o departamento, antes da pandemia, e por isso ela não pôde estar comigo hoje, senão ela estaria aqui comigo. E quando a Magnífica começou a participar da cena, eu ainda não sabia bem como ia se dar isso, que eu vinha pensando, tanto que no início ela não aparecia muito. A Cris Verlang, que orientou a cena, me chamava bastante atenção para isso, de que se esse era o meu objetivo, então eu tinha que fazer esse esforço de trazer ela para a cena, mas com uma presença mais verdadeira mesmo, né? Então eu passei a usar muito do Stanislavski para pensar a contracenação, mas tendo consciência de que estávamos mortas, contando a história da nossa morte. Esse vídeo que está rodando é de uma apresentação inicial para a turma durante o processo, onde eu ainda não utilizava a Magnífica como eu gostaria, mas ela estava ali o tempo todo, na cruz onde morremos, que nesse caso é representado pela cadeira, né? E ao longo desse processo de criação de 2018, eu fui aprofundando as questões que trago para essa pesquisa agora em 2021. Como, por exemplo, como é possível o boneco ou objeto contar a história que o texto não tem a capacidade de dizer? O público percebe o boneco como uma extensão do corpo da personagem? É possível não estar sozinha em um monólogo? E quando é necessário mais sensibilidade que um texto dito? Como criar dando autonomia ao boneco ou objeto? É possível? Essas e tantas outras questões que virão ao longo desse processo de pesquisa irão nortear a discussão que farei no meu artigo, onde eu pretendo, com essa investigação, contribuir para pesquisas de artistas que criam, atuam, dirigem, utilizando bonecos e outros objetos como forma de expressar algo que não está dito no texto verbal, e também pretendo aprofundar as possibilidades de criação de um monólogo, enfrentando o desafio de estar sozinha em cena através da expansão da presença e dos efeitos da presença em diferentes corpos. Para isso eu utilizo algumas referências teóricas que são muito preciosas a essa pesquisa, como o grupo El Periférico de Objetos, que me inspirou muito com a citação de Veronese: só encontrei a forma de exprimir o que me interessava quando cheguei aos fantoches. Havia um mundo expressivo onde ele podia dizer coisas que transcendem o papel. Essa frase ela tem muito sobre essa reflexão que eu tive sobre essa cena, né? E também pela forma que eles refletem sobre o uso de bonecos no teatro adulto, que é uma coisa muito presente também na cena da mulher amordaçada, né? E Stanislavski é uma referência teórica importante para essa pesquisa por toda a contribuição durante o processo criativo,
também por sua técnica de construção do personagem que utilizei fortemente no monólogo para realizar toda a contracenação com a Magnífica. Inclusive, estava concluindo a cadeira de atuação 2 que trazia a metodologia de Stanis. E imagino que seja um pouco peculiar trazer Stanislavski ao mesmo tempo que Tadeusz Kantor. Mas eu creio que nessa pesquisa ambos se chocam e contribuem de maneiras que convergem. Gosto muito das ideias de Kantor e principalmente sua visão sobre o ator permanecer ele mesmo com suas bagagens para chegar ao ponto da encenação. Mas isso, ao mesmo tempo, não anula as ideias de Stanis na construção de relação e contracenação, no meu caso. Complementa de maneira adequada, na verdade. É muito rico o teatro de Kantor, onde atores e bonecos atuam lado a lado, sem hierarquia entre eles, sem o teatro girar em torno das ações humanas, o diálogo verbal do drama sendo substituído por um diálogo entre humanos e objetos. Sobre a companhia Caixa do Elefante Teatro de Bonecos, mesmo sendo de Porto Alegre, cidade que moro, nunca assisti um trabalho presencialmente do grupo, assim como, por enquanto, encontrei pouco material mesmo na internet, mas eu vou seguir pesquisando, pois com certeza é um forte aporte ao trabalho teatral com bonecos e a sua construção em cena. Por fim, essa pesquisa em processo é orientada por Henrique Seidel e pensada dentro da pesquisa Brinquedos Duplos e Outros Corpos Performáticos, Estética, Erótica e Política, também orientada por ele. Agradeço a todos que participaram ou estão participando desse processo, direta ou indiretamente. Então, muito obrigada. E vou deixar rodando um pouquinho um pedaço do monólogo para ilustrar como que era a minha relação com a Magnífica em cena. Obrigada. Eu já falei com meu marido. O meu marido tem cabelos grisalhos. A sua cabeça já era branca no dia do casamento. 14 anos. Eu tinha 14 anos e era sua esposa no dia do casamento. Eu tinha cabelos pretos, uma untuosa trança até as minhas coxas. Mas ele sempre tinha cabelos grisalhos. E uma casa, um celeiro e uma camela. Meu pai queria que meus filhos crescessem em gordura. E assim foi. Graças ao meu pai, eu tenho um bom marido. Amanhã na praça você vai ver a nossa execução. Uma execução vai calar o nosso grito. E isso não é coisa para criança ver. Sabe? Seu pai disse que é um bom exemplo. Vai fazer você assistir até o final da execução. Nós vamos ser amarradas lado a lado e eu vou sentir o último sopro de Magnífica enquanto ele levanta o braço. E nós vamos nos olhar antes que o apedrejamento caia. Meu filho vai me ver morrer. O meu filho vai me ver morrer. Mas eu não morro.